pergunta fundamental agora é: o que acontecerá quando o Lula não cumprir essas promessas? O prêmio pela cabeça do Maduro é de quanto? 50 milhões de dólares. O que é 50 milhões de dólares? É uma fortuna, todos nós sabemos. E o médico da versão do Alexandre de Moraes falou a mesma coisa que o médico do Bolsonaro disse. Ele precisa de cirurgia. Ou seja, Alexandre de Moraes repetiu o que ele fez com o Clezão. E essas fraudes vão acontecer. Ou você acha que o Alexandre de Moraes, de repente, vai virar um juiz completamente imparcial, seguidor dos procedimentos, sem perseguição alguma? A pergunta fundamental agora é: o que acontecerá quando o Lula não cumprir essas promessas? O que você estava comentando aí? Olha, vai haver cobrança. Eu só espero que venha antes das eleições. Essa é mais essa questão, porque o Trump não vai deixar de cobrar. Agora, e se o Lula conseguir, exatamente por meio dessa artimanha que ele fez, conseguir tempo para poder se reeleger? Essa é a estratégia do Lula. Por isso que o Brasil tem que mostrar que ele não está conseguindo e que é uma farsa, principalmente o Alexandre de Moraes. Eu vou voltar aqui para os 7 pontos. O Maduro, que o Marcos estava colocando, ele vai conseguir cumprir? Não. O Maduro não vai sair de lá vivo. Ele vai ficar lá. Se ele sair de lá, vão matá-lo, eu acredito eu. E ainda vão botar a culpa no americano. Quem é que vai matá-lo? Aqueles generais que estão em volta dele. O prêmio pela cabeça do Maduro é de quanto? 50 milhões de dólares. O que é 50 milhões de dólares? É uma fortuna, todos nós sabemos. Todos nós, para quem está assistindo. Para um desses generais do Maduro, 50 milhões de dólares é um carregamento de cocaína que eles tomam conta. Ali é um narco-estado completo, como o Brasil está querendo ficar. Se o Maduro for sair de lá, e quem está em volta do Maduro é a guarda cubana, a inteligência cubana. Vão matar o Maduro ali. E o americano não está querendo entrar ali para não perder soldado, para não ter um conflito, para não gastar dinheiro com guerra externa, porque o próprio americano, o republicano, e promessa de campanha do Trump, não quer que ele faça essas guerras fora, por mais que auxilie a estabilidade da civilização ocidental. Mas é uma questão que o Trump tem que lidar. Então ele não vai cumprir, o Lula não vai cumprir o do Maduro. Mandou o Joesley lá, não vai cumprir. O segundo ponto, da China. As terras raras, nisso, ele cumpriu. Ele mudou o foco, porque a China já é a maior, como eu coloquei aqui, já é a maior produtora e o maior refino. Se tivesse ainda o Brasil, acabaria toda a parte de tecnologia das Big Techs, espacial, robótica e tudo mais. Então o Trump já conseguiu isso. Agora, o Trump vai parar só nisso? Porque o problema do americano sempre foi a influência da China na América do Sul e o Brasil de extrema importância. E vem aí Rússia, com aqueles acordos de óleos, Irã com navios e tudo. O Lula vai cortar isso de repente? O Brasil é membro do BRICS por causa deles, do PT. No ano que vem tem BRICS, em julho, na Índia. Como é que vai ser lá? Não vai cumprir. Terceiro ponto, Big Techs. As Big Techs, qual é o acordo para Big Tech? Por quê? Porque o Lula, já xingaram o Trump, xingaram Elon Musk, multaram. Qual é o acordo com as Big Techs? Não multem mais Big Techs e não apliquem censura nas Big Techs. Isso aí pode funcionar. Deve funcionar. Tá vendo? O Alan dos Santos está na 47ª conta. Está no ar. Está no ar. Nesse ponto ele pode entregar. Nesse ponto ele entrega. Os outros 2 pontos, aí eu vou colocar para vocês uma análise aqui para todos nós. Combate a crime organizado e combate ao narcotráfico. É aí que é o problema. Aí eles vão enganar feio. Porque a gente sabe, o Bukele sinalizou isso. O Estado brasileiro é vinculado ao narcotráfico e ao crime organizado. Eu vou combater a mim mesmo. Aí eu digo para vocês, exatamente, como é que eu vou combater? Vai fazer maquiagem. Você viu a operação no Rio de Janeiro, não foi? Não teve operação maravilhosa que todo mundo espera, saturando com o molho vermelho? O que deve fazer lá é saturar e também fazer outras operações de entrada que ainda não fizeram. Aí entrar e ficar. Teve uma em São Gonçalo agora, mas... O que o Alexandre de Moraes fez logo em seguida? Foi lá, como quase dono da operação, regulamentar, fazer transparência. Eles vão querer mostrar que eles estão combatendo. Sim. Eles vão fazer uma devassa no Rio de Janeiro, mostrando que a política está vinculada, e tem vinculação, que eles estão fazendo. O outro do crime organizado. Você viu o mandado de busca na assessora do Arthur Lira? Logo após? O que é isso? Eles vão botar. É isso que o Centrão não está vendo. Eu falo com várias pessoas, parlamentares até hoje, me consultam sobre algumas coisas, sobre projetos, sobre situação, para saber a minha opinião. Eu estou avisando. Não vai parar um em pé. Eles fizeram essa operação para caçar o pessoal todo do Centrão. Vai chegar em Alcolumbre, Arthur Lira, aí vai nos líderes todos, vão descendo ali, vão mostrar ao americano que eles estão combatendo alguma coisa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Nós temos Hugo Mota, que não foi convidado para a inauguração do SBT News. Nem Alcolumbre. E aí o que você está desenhando eles vão jogar uma pseudo-investigação contra o crime organizado e corrupção no colo do Hugo Mota, Lira, Alcolumbre. Não que eles fossem limpinhos, né?
mas como se a exclusividade da corrupção e do crime fosse deles. Exatamente. E aí eles vão vender para os Estados Unidos que eles descobriram quem estava trabalhando tudo, é isso? E aí você vê o consórcio, o Banco Master, nós estamos falando e alertando que isso é um tremendo escândalo de corrupção. Quem é que está falando disso? É uma nota aqui, o Globo começou a falar disso. Porque o Globo está mais com o Lula e tem essa briga. Estou até preocupado com a Malu Gaspar aqui. Não, o Malu Gaspar está com o aval dos marinhos lá para fazer isso, né? Então por isso que o Tarcísio, então... A protege verdadeiramente? Acho que não. Então é por isso que, por exemplo, pessoas como Tarcísio e outros estavam ali, naquela inauguração, quase que se protegendo. Eu acredito nisso. Por lógica, né? Ninguém está me contando. Para mim, eles iam lançar isso na campanha do Tarcísio. Eles iam explodir o Tarcísio nisso aí. Estão explodindo agora por causa da Magnício e o americano. Eles iam entrar no centrão, pegar PP, PE, inventar, quebrar, depois ia estourar todo mundo. Então, assim, derrotamos o bolsonarismo, agora é o centrão? Agora eu vou dominar para mostrar para o americano. Eu tenho que mostrar para o americano. O americano foi algo fora da curva. Eles não estavam esperando o americano. O americano foi algo fora da curva. Lula baixou, cumpre tudo, mandou a mesa de opções para o Trump. Trump disse: quero isso, quero isso. É de Estado, é política externa. Agora eles têm que mostrar para o Trump. Só que os abusos vão acontecer, eles estão vinculados ao crime organizado, então eles vão querer cumprir essas demandas imputando aos demais, e não a eles. Quando eles são os maiores vinculados ao crime organizado, até ao tráfico de drogas, a gente sabe disso. E aí quando você chega em questão da liberdade, que é a anistia, é demonstrar que essa dosimetria não fez efeito de anistia nenhuma. Então, para matar o Bolsonaro aí. Inquérito das fake news está aí batendo 7 anos, aliás, está para matar Bolsonaro. Está com uma recomendação de nova cirurgia, com 2 hérnias. Ele já estava, o Alexandre de Moraes queria desculpa. Não, fizeram um exame domingo, né? Foram lá fazer o exame na superintendência e verificaram que há 2 hérnias. Exame que já havia sido feito, que já era para liberar o Bolsonaro para cirurgia, e aí o Alexandre de Moraes falou assim: então agora eu quero o meu médico, não o médico da sua versão. E o médico da versão do Alexandre de Moraes falou a mesma coisa que o médico do Bolsonaro disse. Ele precisa de cirurgia. Ou seja, Alexandre de Moraes repetiu o que ele fez com Clezão. Sim. E quem é um ponta de lança desse plano que o Ramagem falou? Lindbergh. Olha aí essa notícia. Ela tá com ela, né? Tá comigo. Você colocou onde aqui? Tá lá no grupo. Tá. Eu esqueci que a produção não tá lá. Não, a produção tá... Mas depois ele coloca aí. Provoca judicializa a política. Porque confirma o que você acabou de falar. Não, o que houve? Eu não vi. Eu também não sabia, não. Tô sabendo agora que o Max tá mandando aqui. O Ramagem, né? E é uma coisa que a gente vem falando também há algum tempo, né? De que tá uma briga entre esquerda e centrão. Quem me acompanha lá no X sabe que eu tenho registrado essa... Eu tirei a publicidade, tá? Essa briga. Coloquei limpinho tá ali, aqui. Líder do PT rompe com centrão. Não podemos nos misturar. Lindbergh. Tá batendo, né? Bate. Lindbergh. E aí deixa eu ir adiante na parte, né, do devido processo. Ele vai continuar os abusos ou ele vai fingir a normalidade, o Alexandre de Moraes? E eleições livres, por quê? Porque jogou para o Maduro, ele não conseguiu fazer. E a gente vai ter um bom teste lá. Vai ser o ministro Cássio, presidente do TSE. A gente vai ter eleições livres? Vai deixar... Porque eu acredito sim. Bolsonaro, se tivesse livre, e agora o Flávio... Você tem dúvida que o Flávio Bolsonaro vai botar mais gente na rua que o Lula? Não. Nenhuma dúvida. Eleições livres mesmo, Flávio ganha. Flávio ganha. Com certeza. Ganha. Agora, se está nesse acordo, aí uma sugestão minha. Está na hora de voltar a PEC do sistema auditável, voto impresso auditável. Vamos ver, eles vão interferir agora? Que é uma história absurda, né? Na Venezuela, todo mundo era a favor, de repente, não. Exatamente. Na Venezuela eles colocaram e ficou provado que o Maduro roubou as eleições. Então está na hora de voltar com a PEC, que eu quero ver os ministros do STF irem contra. É mais um argumento. Tá, nesse cenário, como é que você explica pra gente aqui, por exemplo, que pra mim é uma pergunta bem honesta, o público precisa entender. Isso aqui não foi conversado antes do programa, não. A gente tá aqui... Aqui é uma conversa. Mas não uma conversa combinada. Eu cheguei aqui agora com os meus filhinhos, eles estão lá no andar de cima do prédio. Estou trazendo no silêncio, estão se comportando bem. A audiência é qualificadíssima. Tá chovendo? Não, eles estão se comportando bem. Hoje é dia de exame da TT, então a Carol vai com a TT e o Biel. E os meninos estão aqui. Então não tive tempo nem de conversar com ninguém. Eu tô aqui realmente querendo entender. Eu tô sendo bem honesto com vocês, que é a minha pergunta pro Ramagem, não é uma pergunta que eu fiz em bastidor. Tô fazendo agora pela primeira vez aqui. E como é que fica, então, esse cenário de que o Lula precisa mostrar, tanto para a União Europeia quanto para o governo dos Estados Unidos, que ele vai cumprir, com muitas aspas, um combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Para isso, ele vai colocar quem já tem o rabo sujo no cenário, né, vai colocar alvo nessa galera, Alcolumbre, Hugo Mota e Lira.
Ele quer pegar o centrão ali. Agora, eu quero entender um pouco mais aquela direita que não está apoiando o Flávio e que estava sussurrando Tarcísio. Como é que essa galera fica agora? A gente viu ali o SBT, né, Alan? Aquele do SBT Fábio Faria. mostra muita coisa. O que eu vi dali? A gente fica enojado ali, né? Saber pessoas que Essa Patrícia Bravanel perdeu mais de 1 milhão de seguidores pela forma que ela recebeu o Lula e a Janja. O Alexandre de Moraes. E o SBT teve a menor audiência histórica. Domingo, né? É mesmo, né? Uhum. Tá vendo? É o sinal, o reflexo. Onde está o povo? Por isso está sendo tudo fraudado. Eu acredito que esse pessoal já está nos bastidores há tanto tempo, mancomunado com o sistema, dando a volta, que eles não perceberam essa naturalidade dele, que foi exposta, de repente, para a população. Exato. Eles todos ali. Aquilo foi vexatório, foi triste. Olha, se você está lançando um canal de TV, um novo programa, da envergadura do SBT, e você vai levar o presidente da República, compreensível, um governador de estado, compreensível, mas você precisa botar o ministro da STF para fazer palanque ali, como se fosse o dono do Brasil. Antigos aliados do presidente Bolsonaro, aliados do lado, ex-ministro Bolsonaro, e se são adversários políticos é uma coisa, mas o Bolsonaro está preso, quase morrendo, por um inquérito que todos sabem que é uma fraude, e as pessoas ali juntas batendo palma, com um sorrisinho, do lado do sistema, fazendo uma virada tão grande. Há pouco tempo atrás, as filhas do Silvio Santos estavam com a Michelle Bolsonaro também, agora estão com a Janja ali, numa euforia de se colocando num sistema. Ficou muito ruim. Essa impressão ficou geral. Não tem como escapar. E aí vocês estão me mostrando aqui que se refletiu na audiência, tem um vídeo do Zezé de Camargo aí? Ó. Tem, mas é que um seguidor aqui, a gente gosta muito de acompanhar o que vocês colocam no chat, né? Sobretudo quem está sempre nos acompanhando e tem como medir isso, né? Então a pessoa que chegou agora pela primeira vez, a gente consegue ver todo o histórico de conversa. Aí teve um seguidor que eu queria ter colocado aqui, que não é superchat, ele falou assim, comente a questão de Honduras. Porque isso que o Ramagem está falando, a gente gosta muito de repetir as coisas que a gente fala aqui de modo bem didático, Ramagem, para ficar bem simples, para a dona de casa entender. Então eu vou repetir o que você comentou sobre o dever que o Lula tem agora de tentar corrigir a rota e mostrar ao governo americano como um teatro. Eu estou cuidando disso aqui, só que você tocou num ponto dizendo, ele vai ter que provar que as eleições elas vão ocorrer dentro de um cenário limpo, certo? E a cobrança que houve do governo americano, tá aqui, eu vou colocar na tela para vocês, em Honduras. Um seguidor falou assim, Alan, coloca o cenário de Honduras. Alan, coloca o cenário de Honduras. Ele botou 2 vezes aqui. Trump acusa Honduras de tentar mudar o resultado das eleições. Isso tem 2 semanas. 2 semanas. O que aconteceu? O parlamento hondurenho se recusa a validar os resultados das eleições. Foi. Lembrando que, graças a Deus, não tem esquerdista nessa, se não me engano, é um de direita e um de centro-direita. De qualquer forma, a gente viu o quê? A pressão americana e aí o parlamento seguindo essa pressão americana. Ou seja, nesse cenário, Ramagem, que você está colocando, era a hora de Alcolumbre, Hugo Mota, Lira e o pessoal do Centrão abrir o olho, apoiar aberta e indubitavelmente Flávio Bolsonaro, entender o perigo que é o PT e pela primeira vez entender que se eles não ficarem do lado do povo que está apoiando o Flávio Bolsonaro, não é que eles serão traídos, eles serão engolidos. É a maneira que eu entendi o que você disse. Perfeito, essa tua análise é onde eu quero chegar. Flávio Bolsonaro vai ter que ser, eles vão ter que naturalmente, se eles quiserem, não apenas um Brasil mais próspero, defenda suas liberdades, os princípios conservadores de conservar a família, o liberalismo e toda a tradição, fé que vai vir, está encarnada no Flávio Bolsonaro, e para eles ainda sobreviver com pessoas que querem estar do lado de um país melhor, o Tarcísio naturalmente vai ter que vir com o Flávio Bolsonaro. Por mais que ele tenha se colocado ali como aquela direita permitida, né? É a direita que tem que estar na solenidade para enaltecer o Alexandre de Moraes. Foi aquilo foi um palco para Alexandre de Moraes. Você venceu e você tem todas as nossas graças, todo mundo está aqui. A esquerda, a direita, a verdade o presidente e a direita permitida está aqui. Mas o Trump, ele fez essas concessões, desanimou a todos, era uma proposta recusável para ele, para os americanos. Agora, ele vai começar a cobrar a fatura. E vai cobrar.
E a gente tem que auxiliar a cobrar. O que nós temos ciência é que tem uma parte muito grande do governo americano que ficou nada satisfeito com essa questão. Acaba compreendendo e vê dentro da hierarquia do que se pode fazer para o governo americano. Nós temos que demonstrar que há completas fraudes nessas propostas que o Lula fez. E essas fraudes vão acontecer. Ou você acha que o Alexandre de Moraes, de repente, vai virar um juiz completamente imparcial, seguidor dos procedimentos, sem perseguição alguma, quando a gente sabe que é natural o abuso desta pessoa, porque ele é sem controle. É isso que existem os controles de Estado. Como acabam os controles, aparecem esses psicopatas para dominar e ter poder. Então, é ponto a ponto, gradual. Eu sei que quantos não ficaram extremamente tristes, todos nós, do que aconteceu, e chocados, né? Que havia uma defesa. Agora, o Trump fez uma parte dele mais do que muitos países. O Brasil está numa prateleira de potências mundiais, a Europa toda está cheia de problemas. Fez uma carta para o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro para posse, tirou vistos. Depois, Magnitsky. Aí a sociedade realmente não desenvolveu, muito culpa do Centrão. O Centrão tinha que ter entendido e encarado para uma nova realidade. E mais, se eles têm os objetivos lá, que a proposta deles é de ter só aquele voto regional, que depende das emendas, o Lula vai destruir o Brasil. Já destruiu. Não vai ter mais custeio para a máquina pública. 2027 quanto mais dinheiro. Então acabou, vai acabar. 2027 só vai ser 2027 porque o governo Bolsonaro foi austero e eficiente. Senão já seria agora. E o Lula vai arrebentar mais a máquina, que eles não têm pudor nenhum, para ganhar a eleição. Então vai destruir completamente. Ou é Flávio Bolsonaro ou não é nada. Então essa direita permitida vai ter que colar no Flávio. Porque o Tarcísio vai fazer palanque para Lula, tá lá do lado do Lula, batendo palmas lá e ficou vexatório. Mas na hora vai ter que estar do lado do Flávio Bolsonaro. Então